Oi, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do GPEB, Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Biologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa, e ao evento de extensão, primeiro web seminários interdisciplinares, Conversa com quem gosta de ensinar. Estava comentando agora há pouco, até parece que começamos ontem, mas já chegamos ao 8º e último dia da sequência com os nossos convidados. Aqui comigo está o Alcione, que é integrante também da comissão organizadora. Os demais componentes não estão hoje, mas estão acompanhando ali pelo chat do YouTube, que eu já vi a presença deles ali. E também uma grande alegria, uma grande satisfação, contamos com a presença do professor Ney Alberto Salles Filho, da UEPG, para conversar conosco sobre cultura de paz e educação para a paz na escola do século XXI. Aos participantes, os nossos agradecimentos, façam as suas perguntas e comentários aqui no chat do canal. Aproveitem também para se inscreverem no canal e receberem as notificações das próximas webs que promoveremos aí na continuidade. E outros eventos que venham ocorrer aqui pelo mesmo canal. Também fica o convite para assistirem às gravações das webs anteriores, que estão disponíveis no canal. Bom, iniciando então a conversa com quem gosta de ensinar de hoje, com o tema Cultura de Paz e Educação para a Paz na Escola do Século XXI, o professor Ney. Em nome da comissão organizadora, Ney, nós gostaríamos de te agradecer pelo aceite, né, e estamos bem felizes aí com a sua presença. Seja bem-vindo ao nosso canal. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite Alcione, Danisley, professora Lia, que também me fez o convite. Agradeço muito a possibilidade de poder compartilhar com vocês esse tempo, né, esse pequeno tempo. Conversando com o professor Danisley, em relação ao tempo que a gente teria, a organização, eu pensei em fazer o seguinte: eu tenho um conjunto de slides, são 6 ou 7 slides, mas para situar vocês na discussão que nós temos feito no Núcleo de Educação para a Paz, que é o nosso projeto de extensão da universidade, e também no nosso grupo de pesquisa em cultura de paz, direitos humanos e sustentabilidade. São 2 projetos complementares. O grupo de pesquisa atua muito mais na reflexão e na produção, e o Núcleo de Educação para a Paz muito mais no cotidiano, com oficinas, projetos, trabalhos, né? Eu vou falar um pouco mais do enfoque do Núcleo de Educação para a Paz, que depois foi se acoplando a essa questão da discussão mais metodológica da Educação para a Paz. Então, a ideia é trabalhar com essa perspectiva para que depois a gente possa dialogar um pouquinho sobre isso. Qual que é a intenção fundamental? É entender que a cultura de paz é um guarda-chuva, e a educação para a paz é o ramo pedagógico desse guarda-chuva. Ou seja, cultura de paz pode ser entendido como um paradigma, né, muito relacionado à questão da não violência, às convivências qualitativas, e a educação para a paz seria como tentar estruturar essas questões ligadas à paz, violência, conflitos, no cotidiano da escola. Obviamente, considerando que o contexto escolar, ele reflete também muito da violência social, da violência comunitária, mas também que, ao mesmo tempo, a escola tem suas próprias formas de violência, constituídas a partir das relações de poder e assim por diante, tá? Então, esse é o cenário geral. Nesse slide só mostra algumas dessas questões, e eu já peço, Danisley, para você passar o próximo, e eu vou comentando com o pessoal. Gente, aqui é mais para eu me organizar, tá? E para contar da breve história do Núcleo de Educação para a Paz, para mostrar que o núcleo, ele segue uma trajetória, né? Ele está fazendo 12 anos aí de existência, de 2008, mas antes disso, já havia nossas primeiras aproximações com as questões da cultura de paz, justamente porque 2001 a 2010, a ONU estabeleceu como uma década da cultura de paz. Depois de 2003 a 2005, nós tivemos um projeto de pesquisa para entender melhor essas questões sobre os estudos da paz. De 2006 a 2007, fizemos algumas experiências. Em 2008, né, criamos, foi aprovado institucionalmente na UEPG, esse núcleo de estudos e formação de professores. Depois, um ciclo de 2008 a 2012, com muitas palestras, cursos, oficinas, aprofundando em questões da educação para a paz,
na organização de material didático, formação de professores por meio de palestras, cursos, oficinas e grupos de estudo. Essas atividades continuam até hoje. Mas daí, de 2017 a 2019, a gente teve uma experiência muito importante, que foi participar da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que criou uma Comissão Parlamentar de Cultura de Paz. Essa Comissão Parlamentar de Cultura de Paz era presidida pela deputada Keiko Ota, do estado de São Paulo, e o vice-presidente da comissão era o deputado Aliel Machado. Então, ele foi uma pessoa muito importante para ajudar a articular essas questões de como pensar essa reflexão. E, a partir disso, dessas questões em 2017, 2019, a gente tem a aprovação, nesse interstício, né, no ano de 2018, da lei que estabelece a cultura de paz nas escolas e prevenção de violência, né, que é uma lei de 2018, já fala um pouquinho mais dela. E em 2020, a gente tem trabalhado muito mais, por conta da atividade remota, na constituição de novas redes a partir de encontros remotos. Então, a gente tem discutido muito coisas importantes, como a sistematização de conselhos municipais de cultura de paz em algumas cidades, depois eu comento um pouquinho mais, e, ao mesmo tempo, produzindo muito cientificamente. O nosso grupo de pesquisa já produziu 2 livros coletivos e vários artigos, então, fortalecendo muito a discussão acadêmica sobre a cultura de paz. Por favor, Denisley. Vejam, gente, aqui o contexto internacional, tem o hífen ali, só para entender, internacional, porque elas se juntam, né? Olha, gente, que eu acho que é uma coisa importante, porque às vezes as pessoas ainda escutam sobre cultura de paz e acham que é uma coisa da moda ou é uma coisa passageira. Eu quero que vocês percebam como a gente tem, se pensar nos organismos internacionais, a gente tem toda uma conjuntura internacional e nacional que favorece essas discussões que a gente chega em 2015 para cá com a Agenda 2030 da ONU, né? Então, vejam, na década de 90, a ONU, a Unesco, os organismos internacionais, de maneira geral, estabeleceram como a década com ênfase nos direitos humanos. Então, por exemplo, você pega o caso do Brasil. Até os anos 80, não se falava em direitos humanos. Se começa a falar em direitos humanos na abertura democrática pós-ditadura, ali no final dos anos 80, e com a Constituição Cidadã de 1988. Então, se a gente for pensar a trajetória do Brasil nos movimentos de direitos humanos, de cultura de paz, ela é recentíssima, né? Eu acho que até dá para fazer um paralelo, vocês que são da área das ciências naturais, da biologia, com a questão do meio ambiente, né? Se a gente for pegar no Brasil, por exemplo, a Eco 92, né? Então, quer dizer, até a discussão do meio ambiente, ela antecede a discussão sobre cultura de paz, que vem uma década depois, né? Os anos 2000 foram estabelecidos pelos organismos internacionais como a década da cultura de paz, os anos 2005 a 2014 como a década da educação para o desenvolvimento sustentável. E depois disso, a partir de todos esses movimentos da década de direitos humanos, de cultura de paz e de desenvolvimento sustentável, a ONU junta e diz assim, o que a gente precisa fazer agora para avançar? Daí sim é criada a Agenda 2030, né, que prevê que 2015 a 2030, o mundo, através de políticas públicas, através das empresas, através das organizações sociais, enfim, das comunidades, foque muito nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, e as 169 metas. Então, essa agenda da ONU, ela condensa questões de cultura de paz, direitos humanos, ciência e tecnologia como foco para a sustentabilidade da vida e do planeta. Então, veja como a gente chega nesse movimento. Então, quando se fala em cultura de paz, a relação hoje é entender cultura de paz com esse princípio fundamental da dignidade humana, que são os direitos humanos, e da sustentabilidade da própria vida com não violência e a sustentabilidade do planeta com o desenvolvimento sustentável. Então, hoje a gente começa a ter um arcabouço muito mais fechado para entender a lógica que se coloca diante da cultura de paz. Próximo, por favor. Vejam, gente, agora tentando aproximar mais para o campo educacional.
né? Vejam algumas coisas que são importantes no Brasil. Primeiro, a gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, lá em 1990. Depois a gente vai ter o Estatuto da Pessoa Idosa, em 2003. Veja, a gente precisou chegar no século XXI, coisas que já estavam resolvidas há algumas décadas na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, começam a ser pensadas no Brasil. Lei Maria da Penha, 2006. Em 2009, existe a primeira tentativa de colocar a cultura de paz na LDB, que foi um projeto do senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. A educação para a paz, a cultura de paz, não foi para a LDB, mas ela impactou diretamente, em 2012, na criação das diretrizes nacionais da educação em direitos humanos. E depois disso, impactou também no Plano Nacional de Educação, que no Plano Nacional de Educação, esse plano, né, 2014, 2024, 2015, 2025, pela primeira vez num documento forte, em termos nacionais, se coloca a importância da cultura de paz e da prevenção de violência nas escolas. E, muito embora o Plano Nacional de Educação tenha enfraquecido ali depois do governo Dilma, com aquela confusão do governo Temer, etc., e depois o governo Bolsonaro, a educação ficou muito mais fragilizada ainda, o Plano Nacional de Educação também provocou que houvesse, em 2015, a aprovação do Programa de Combate à Intimidação Sistemática, conhecida como a Lei Anti-Bullying nas escolas. Então, vejam como essa segunda década do século XXI, essas questões todas, elas começam a aparecer muito mais por perto do campo educacional. E daí em 2015, fechando isso, daí em 2018, finalmente aprovada aquela ideia de, 9 anos atrás, do Paulo Paim, aprovada, então, a Lei 13.663, de abril de 2018, que insere a cultura de paz nas escolas. Então, quer dizer, houve uma alteração na LDB, e essa alteração inclui 2 incisos, que é a importância de projetos de cultura de paz na escola, e a necessidade da escola também pensar preventivamente várias formas de violência. Então, quer dizer, a hora que isso é colocado na LDB, passa a ser uma demanda da escola. Obviamente que, vocês sabem disso também, todos que são do campo educacional, que o fato de estar na lei não quer dizer que automaticamente essas coisas acontecerão. E vou dar até um exemplo. A gente fez um estudo aqui em vários municípios do estado do Paraná, em 2016, que era para fazer uma avaliação dos planos municipais de educação e se esses planos continham alguma coisa referente a direitos humanos ou cultura de paz. E a maioria dos planos municipais copiou o que estava no Plano Nacional de Educação, no que se refere à cultura de paz. Então, se a gente for pegar aqui pela região, pelo estado do Paraná, vários municípios, pelo menos metade deles, se não mais, pelo menos da amostra que a gente trabalhou, 60%, 70%, consta lá já a cultura de paz desde 2015, mas sem nenhuma ação mais efetiva, né? Então, a gente já fala mais disso também. Então, esse é o contexto. O que nos interessa aqui é que essa história toda chegue em 2018 e que na LDB hoje consta a cultura de paz. Então, mais do que antes, é importante a gente observar que a discussão sobre cultura de paz e prevenção de violência faz parte objetivamente da escola através da LDB, né? Quer dizer, se faltava alguma coisa mais concreta do que isso, agora não falta mais, né? Próxima, Danisley, por favor. Gente, e aqui algumas coisas importantes, vejam. Cultura de paz, então, vamos entender como um paradigma. E aqui, as pessoas que estão assistindo, sempre lembrar disso, e eu repito, né? Cultura de paz não é mundo cor-de-rosa com bolinhas azuis, não são pombinhas brancas voando, não é a gente vestir branco um dia e achar que aquilo resolve, né? Cultura de paz é processo de conviver, inclusive, com culturas de violência. Não haverá o dia, em 2029, 2035, haverá uma sociedade de paz. Esse é um erro, no sentido da gente abordar o fenômeno. Cultura de paz, ela coexiste porque existe a cultura de violência. E elas estão sempre em disputa. Ao mesmo tempo que existem narrativas que pensam na cultura de paz, você vê narrativas que só pensam em
ódio, violência, armamento, olho por olho e assim por diante. Né? Então, a cultura de paz é um processo que precisa entender muito a questão das violências, das diferentes formas de violência. Então, não adianta estudar cultura de paz só estudando práticas boazinhas. Vamos desenhar um monte de pombinha branca e colar pelas paredes da escola e automaticamente... Tá. E daí, no tal dia, cantaremos a música da paz do Roupa Nova e daremos um abraço na escola. Pode fazer tudo isso? Pode. Mas será que essa discussão de cultura de paz, ela está presente no projeto pedagógico da escola, ou no projeto político-pedagógico da escola? Principalmente agora que tem na LDB, tem no Plano Estadual de Educação, tem no Plano Nacional de Educação, como que essas questões, elas passam pela escola? Eu diria para vocês que estão em processo de formação inicial na graduação, será um tema muito forte dentro das discussões. Tanto que, não vou entrar muito no mérito dessa discussão hoje e agora, mas que na própria legislação que aprova as escolas cívico-militares do Paraná, se fala em cultura de paz e se fala em direitos humanos. Como isso será feito ou pensado, são coisas que eu até já estive conversando com algumas pessoas ligadas ao governo, ao núcleo, né, será que a gente vai ser ouvido, será que vai haver uma discussão sobre isso, ou está ali só porque tem que constar, né? Então, vejam como as coisas estão acontecendo, estão aparecendo. A maneira como elas serão transformadas em práticas pedagógicas vai depender muito do quanto a gente discute sobre elas, tá? Então, vejam, cultura de paz, um paradigma que não tem data, mas tem a ver com não violência, com democracia e cidadania. E uma coisa muito importante, vocês já ouviram muito isso, paz é a ausência de... Se falava antigamente, no século XX, paz é ausência de guerra. No século XXI, se falava paz é ausência de violências, né? Mas a gente tem que entender assim, paz deve ser a presença. Presença do quê? De relações humanas mais qualitativas e não violentas. Paz é a presença de políticas públicas que funcionem. Paz é presença de dignidade humana, de liberdade, de fraternidade, de solidariedade. Então, paz não é ausência, né? Pedagogicamente, vamos procurar pensar que paz é presença. Presença do quê? Daí a gente vai construindo o que ela é, né? Então, e a educação para a paz, portanto, é uma pedagogia para ensinar a não violência, as convivências, o diálogo, a tolerância, o respeito à pluralidade e à diversidade. Então, educação para a paz tem esses objetivos. Portanto, uma frase que a gente utiliza muito no núcleo é: a cultura de paz é construída com educação para a paz. Ou seja, a cultura de paz não vem do céu, do raio luminoso. Tudo isso ajuda. Não estou negando, inclusive, né? Tudo isso ajuda. Agora, ela precisa ser construída, trabalhada, pensada, discutida, pesquisada, porque ela passa a ser, e principalmente na medida que ela está na LDB, junto com a matemática, junto com história, junto com biologia, ela passa a ser um campo de estudo e constituição também, tá? Próximo, por favor. Gente, conceitos que são bem importantes, que eu já, de alguma maneira, já falei, mas vejam só. Se eu perguntasse para vocês, aliás, pergunto para vocês, se a gente vive numa cultura de violência no Brasil ou numa cultura de paz? Eu tenho certeza que a maioria de vocês marcaria o X e não errariam em dizer que o Brasil tem uma cultura de violência muito impregnada. E daí por duas coisas importantes, porque há violência direta, obviamente, mas também existe uma violência estrutural muito grande. Os estruturais, racismo estrutural, né? E assim vai, machismo estrutural. Então, vejam como uma coisa complementa a outra, né? A violência direta, a gente costuma dizer assim, né, que em situações de violência, existe a bala perdida, quando a pessoa está longe e leva um tiro de uma bala perdida, acaba morrendo, que é a exceção. A regra é 80% das histórias de violência sempre tem alguma coisa que gerou, algum processo de conflito, de desentendimento, que não foi resolvido e gerou a violência direta.
Então, sempre lembrar disso. Pobreza, miséria, desigualdade social, injustiça social são elementos muito importantes para entender a lógica da violência e da não violência. Olha que interessante. No ranking das cidades mais violentas do mundo, das 50 cidades mais violentas do mundo, a América Latina coloca no ranking das 50 média de 40. Daí aparecem algumas cidades da África e uma outra dos Estados Unidos. Mas o que caracteriza essas 40 cidades mais violentas? Fundamentalmente a desigualdade social. Por isso que hoje a violência maior, um dos locais no mundo que mais tem violência é na América Latina, por conta da desigualdade social. Então, são traços que vão se juntando e a gente começa a entender crime organizado. Mas por que o crime organizado entra? Porque as políticas públicas não funcionam, porque há muita corrupção dentro do setor público e assim por diante. Então, veja como umas coisas estão ligadas, o estrutural com o direto. Então, é um erro quando a gente fala assim, né? Aquela pessoa nasceu bandido, todas essas coisas que falam que direitos humanos é mimimi, falta essa visão de conjuntura. Então, vejam, violência direta mais violência estrutural é igual a uma cultura de violência. E o contrário é verdadeiro. Uma paz direta mais paz estrutural é igual a cultura de paz. Agora, a paz estrutural por que os países europeus têm índices de violência menor? Né, porque eles são mais civilizados? Não é necessariamente por isso. É porque lá existe uma organização que funciona um pouco melhor. Obviamente que funciona, porque também eles saquearam muito a América Latina, colonização, tudo isso, né? Mas não vamos chegar tanto nesse momento. Mas é uma questão a ser discutida sobre colonização, enfim, epistemologias do Sul, tudo isso. Agora, mas enfim, tem menos violência justamente porque as sociedades têm mais estrutura, né? E dois conceitos aqui importantes também para a gente fechar essa parte paz negativa e paz positiva. A paz negativa é a paz do medo, da alienação e da passividade, ou seja, as ditaduras muitas vezes têm paz, porque as pessoas têm medo de se manifestar, então parece que há uma paz. A alienação é o que está acontecendo muito na nossa sociedade, alienação com passividade, fake news, rolou nas redes sociais, vocês devem ter visto esses dias, uma imagem, né, que é parcialmente verdadeira, que é um aluno assim, o aluno assistindo 1 hora de série, eu até diria assim, mais do que 1 hora de série, e daí o aluno bem animado, bem participativo com a série, aluno assistindo 20 minutos de aula na aula remota, né, fazendo um drama, não sei o que lá, então, mas é um pouco isso, a gente está vivendo uma sociedade muito do consumo, muito da ludicidade, muito do TikTok, etc, tal, que parece que essas outras coisas, elas ficam pesadas, é muito problema para minha cabeça, me envolver com a sociedade, etc, tal, né. Os cursos de humanas e sociais, né, as licenciaturas, enfim, por uma questão imperativa, acabam se envolvendo com isso mesmo, né, logo estão em processo de estágio, discutindo escola, né, PIBID, enfim, tudo isso que vocês estão vivenciando. Por favor, Denise, e a paz positiva, então, é protagonismo pelo bem e pela não violência, ao contrário da passividade. Isso, próximo. E aqui, gente, eu acho que é o último slide, eu quero só mostrar para vocês, então, uma questão mais metodológica. Baseada em tudo isso que eu conversei com vocês, a discussão que a gente estabeleceu nos nossos grupos ao longo desses anos foi a seguinte, pesquisando muitos modelos de projeto pelo Brasil, pela América Latina e em alguns pelo mundo, mas principalmente aqui no nosso entorno geográfico da América do Sul e América Latina. Os programas e projetos de educação para a paz nas escolas, eles normalmente vêm articulados a 5 grandes eixos. O primeiro grande eixo é a pedagogia dos valores humanos. Entendam pedagogia aqui com aquele conceito mais clássico, é que só um processo de organização de conhecimento, etc. Tal. Então, não é pedagogia stricto sensu, é mais, né, no sentido de um ensino de. Então, vejam, muitos projetos de paz vêm muito relacionados com a questão dos valores humanos. Só que ainda vem com aquela ideia assim, qual é o valor da semana? O valor respeito.
mas não discute, não procura ressignificar o que significa respeito, por exemplo, o que é responsabilidade, o que é amor, o que é solidariedade. Então fica uma discussão ainda muito daquele conceito universal, que não serve para a maioria das pessoas do mundo real, dos nossos alunos reais, né? Então aqui uma questão importante é, quando pensar a ideia de paz com um foco um pouco mais relacionado a valores humanos, entender essa tensão entre o que são valores individualistas, muito fortes no século XXI, e entre valores coletivistas ou solidários. Então, não adianta nada falar assim, temos um ótimo projeto de valores. Espera aí, como que pedagogicamente é desenvolvido esse projeto? Né? Será que há uma discussão, uma reflexão com os alunos nesse sentido? Ou eles têm que decorar o que é respeito, o que é amor, o que é... Né? Então, o diálogo sobre a construção de valores na escola, na sala de aula, na família, trazendo, por exemplo, a pandemia tem muito a ver com isso, né? A pandemia provoca um valor coletivo. E a gente está vendo aí que não existe isso. Em poucos lugares no mundo e no Brasil muito menos. A pessoa não está nem aí, ela vai na balada. Falei isso para os meus alunos da graduação esses dias. Eles querem parar de ter aula remota e querem voltar para aula presencial. Eu falei, mas então vocês têm que combinar, porque daí vocês ficam só saindo, indo na balada, daí não vai acabar a pandemia e daí não vai voltar a aula presencial. Né? Não fecha a conta. Então, gente, pensar muito nisso. Valores humanos têm a ver com essa capacidade de relacionamento, de valorar as coisas da vida, tá? A segunda pedagogia, que muitos projetos de educação para a paz têm uma pegada mais forte de direitos humanos. Mas aqui, os bens materiais, está escrito errado ali, os bens materiais e imateriais da dignidade humana. Então, vejam, quando falar em direitos humanos, peço para vocês refletirem que a gente precisa mudar um pouco a narrativa de direitos humanos para a narrativa de dignidade humana. Porque daí a gente começa a entender quais são os bens materiais e imateriais que compõem a dignidade humana. Quando eu falo assim que tem pessoas que não têm uma alimentação adequada ou mal têm o que comer, e aqui no Brasil essas pessoas que eram os invisíveis, já descontando todo mundo que burlou o auxílio emergencial, a gente tem pelo menos aí hoje 40 milhões de pessoas que vivem na linha da miséria. É muita gente, são países, né? Essa população são países de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Então, é muita gente que não tem esses bens mínimos, né? Para poder ter acesso à tecnologia, para poder assistir aula remota, para poder... Então, é muita coisa. Então, direitos humanos é uma narrativa importante, mas sempre colada com a dignidade humana. Senão a gente corre o risco de virar denuncista, só fica falando sobre direitos humanos e não se transforma em realidade, tá? Vocês estão ouvindo uma buzina do trem, que é perto aqui de onde eu moro, tá? Terceira pedagogia, das 5, a pedagogia da conflitologia. Gente, a conflitologia já é uma ciência na Europa há 40, 50 anos. Né? Países europeus têm mestrados na área de conflitologia, de cultura de paz, de direitos humanos, já bem consistentes há algumas décadas. Né? E a conflitologia quer dizer o seguinte, levar para a escola processos de mediação, de diálogo, de comunicação não violenta, tratando o conflito como elemento pedagógico. Aí entra também, por tabela, por exemplo, as práticas restaurativas, que são processos de mediação, que eu sempre costumo dizer assim, que elas podem ser feitas em círculo, elas podem ser feitas em quadrado, em losango, em dupla, em trio, né? Não existe a receita, existe o professor que vai olhar naquele momento se é melhor fazer uma mediação de pares, ou uma mediação de trios, ou em pequenos grupos, ou em diálogo. Às vezes alguém quer falar, às vezes alguém não quer falar. Pode ter objeto, pode ser sem objeto. Ou seja, gente, a metodologia para isso depende dos objetivos que você se propõe. A pedagogia da ecoformação, que é uma discussão que tende a crescer muito nessa relação com o meio ambiente, que seria a perspectiva do meio ambiente e da sustentabilidade, com uma pegada, olhando isso no foco da cultura de paz, tá? Com essa pegada da espiritualidade na prática, que é essa espiritualidade através dos valores humanos, uma espiritualidade no sentido da qualidade daquilo que eu penso e daquilo que eu projeto para a minha vida, e também inserindo conteúdos da Agenda 2030 de maneira mais forte. Então, aí a gente tem 4 eixos, e o 5º é a pedagogia das vivências e convivências, ou seja, dinâmicas de grupo, ludicidade, corporeidade, sensibilidade, reflexões. Aí eu vou ter exemplos.
teatro na escola, um campeonato esportivo na escola, desde que tenham objetivos pedagógicos de qualificar convivências. Não adianta nada fazer uma coisa que vai desvirtuar tudo isso, né? Então tem que ter objetivos claros. Mas, basicamente, os projetos na área de educação para a paz, eles vêm com essas marcas. O que a gente observou é que em instituições ou redes de ensino, onde essas ideias se articulam mais, por exemplo, falam de valores humanos, mas também falam de direitos, também tem um processo de mediação, a questão da educação ambiental, o meio ambiente, o ecoformação aparecem também, onde isso se complementa melhor, as escolas conseguem ter mais sucesso e sustentabilidade nos projetos de prevenção de violência, ou qualificação de convivência, ou educação para a paz, o nome que tenha, né? Mas dentro desse universo da educação para a paz. Algumas escolas, por exemplo, se a gente pega valores humanos, é muito forte na educação infantil e anos iniciais. Direitos humanos aparecem mais em projetos no final do segundo ciclo do fundamental e ensino médio. Conflitologia aparece meio geral em todos. Questões do meio ambiente, ecoformação, enfim, aparece também meio geral em todos. E pedagogia das vivências e convivências também se colocam nessa perspectiva. Então, isso aqui é um cenário, essas 5 pedagogias, para um checklist de projetos relacionados à educação para a paz. Aonde que o projeto vai buscar valores humanos, aonde que ele vai discutir direitos humanos, aonde ele vai dar uma importância para os processos de conflito, que são super educativos, aonde que a questão da ecoformação aparece e que metodologias ou técnicas ou vivências pedagógicas eu utilizo diretamente para desenvolver esse trabalho. Né, se eu uso mais a corporeidade, no sentido do corpo e expressão, a ludicidade, no sentido mais da satisfação e da alegria, né, então, quer dizer, como que eu lido com essas questões todas? Então, esses são pilares metodológicos para entender a educação para a paz. Eu acho que esse era o último, Danisley. Isso. Daí eu termino aí em 30 minutos a fala que eu pensei de começo, daí fico à disposição de vocês.